Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória destes mártires coreanos. Foram um total aí de 103 mártires, entre homens, mulheres, jovens, crianças, na sua maioria leigos, mas entre esses se destacam aí o presbítero André Kim e o apóstolo leigo Paulo Chong. Esses irmãos que, em meio às perseguições nas suas terras coreanas, foram fiéis à palavra de Deus, foram fiéis a Jesus Cristo, souberam, acima de tudo, ouvir a palavra, mas principalmente praticar a palavra, e por isso ofereceram suas vidas até o derramamento do sangue, assim como Jesus, que também derramou seu sangue por nós. E nós sabemos que feliz, a palavra vai dizer que feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Estes ouviram e praticaram a palavra e tiveram a graça de associar a sua vida à vida de Jesus até o ponto do martírio, porque ouviram e praticaram a palavra, associaram as suas vidas, inclusive nos sofrimentos, e se tornaram então autênticos irmãos de Cristo, se tornaram autênticos parentes de Cristo. Ouvir e praticar a palavra de Deus é o que nos faz, de fato, pertencer à família de Jesus, acima até mesmo dos vínculos de um parentesco natural. Jesus, nós ouvimos no Evangelho de hoje, que quando ele foi interrompido por alguém que dizia: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí do lado de fora. Jesus, que estava pregando e ensinando a sua doutrina, e havia uma grande multidão, por isso sua mãe e seus irmãos não conseguiram se aproximar, seus parentes, e aí alguém interrompe Jesus e fala: olha, sua mãe e seus irmãos, ou seja, seus parentes, estão aí do lado de fora, querem te ver. E aí Jesus responde, aproveita dessa circunstância para ensinar, dizendo a eles que a minha mãe e os meus irmãos, os meus parentes, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. São aqueles que ouvem, mas que põem em prática. Meus irmãos, nós só seremos da família de Jesus se nós soubermos dar atenção à palavra de Deus, se nós soubermos de fato ouvir a palavra de Deus, não desatentos, mas com atenção, ouvir aquilo que Jesus nos ensina, e não somente ouvir, mas também praticar, colocar em prática os ensinamentos. Aí sim nós seremos, de fato, da família de Jesus, parentes de Jesus.
E, ao contrário daquilo que muitos pensam, que nesse evangelho Jesus está aqui menosprezando a sua mãe, estaria talvez menosprezando ali o fato de Maria ser a sua mãe, como se aquilo não tivesse tanta importância. Muito pelo contrário, Jesus está aqui, mais uma vez, novamente, exaltando a sua mãe. E está revelando que, muito mais do que os vínculos naturais de uma maternidade natural, porque Maria é, sim, verdadeiramente mãe de Jesus, mas que muito mais do que ser uma mãe natural, os vínculos que unem a sua mãe Maria a ele são muito mais profundos do que os vínculos de um parentesco natural. Porque Maria, antes mesmo de receber a palavra encarnada no seu ventre e assim gerar Jesus, Maria, pela sua humildade, pela sua docilidade, ela acolheu a palavra de Deus em seu coração. E acolhendo a palavra de Deus em seu coração, ela foi humilde, dócil, obediente a essa palavra. E por isso ela é exaltada como modelo daquela que soube ouvir com perfeição a palavra de Deus e que soube dizer sim a Deus, ou seja, que soube praticar com perfeição, com docilidade a palavra de Deus. Por isso que Maria, a mãe de Jesus, ela é modelo de discípula, daquela que soube ouvir, que esteve atenta, muito antes até de conceber Jesus no seu ventre, Maria concebeu a palavra no seu coração e se tornou para todos nós cristãos, católicos, este modelo de obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém neste mundo soube ouvir e acolher e praticar a palavra de Deus de um modo tão profundo, tão perfeito como Nossa Senhora. Por isso que Maria gerou Jesus, e não só gerou, mas seguiu o seu exemplo, e ela continua para aqueles que se assumem seus filhos, nós que também somos filhos de Maria, porque Jesus confiou Maria a nós, confiou essa maternidade também, nos colocou sobre essa maternidade, por isso que ela continua a exercer essa função de gerar a imagem do seu Filho em nós. À medida que nós seguimos este modelo, este exemplo de escuta e de obediência à palavra, nós também vamos sendo modelados segundo a imagem do seu Filho, segundo a imagem do Filho de Maria. Por isso que ela é para todos nós este modelo. E foi assim, também, pela obediência à palavra divina, que nós nos tornamos cada vez mais desta família. E aí eu pergunto para você, me faço também essa pergunta, se nós estamos dispostos a ser desta família de Jesus. Se nós queremos de fato pertencer a esta família, nós precisamos dar mais atenção à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir com mais atenção e nos esforçar a cada dia, a cada instante, em pôr em prática, em colocar em prática esses ensinamentos. Não só ouvir de uma forma desatenta. Participamos às vezes da missa, quando saímos às vezes nem lembramos mais qual foi o evangelho
daquela missa, quais foram as leituras, porque muitas das vezes estamos desatentos, não damos a devida atenção. E se nós não soubermos dar a devida atenção à palavra de Deus, quando nós passarmos pelas provações, pelas perseguições, nós não conseguiremos dar uma resposta, a resposta que Deus espera de nós, e a resposta que estes cristãos da Coreia souberam dar, uma resposta de obediência a Deus, de fidelidade a Deus, de fidelidade ao ponto de derramar o próprio sangue. Por isso, meus irmãos, este é o caminho para pertencermos a esta família, a família de Jesus. É ouvindo, guardando a palavra no coração, ao exemplo de Nossa Senhora. A palavra vai dizer que Maria ouvia e guardava no seu coração a palavra, meditava a palavra, dava esta atenção de não só ouvir, mas meditar, de refletir sobre a palavra de Deus. E é assim que a palavra de Deus vai nos transformando, é pela meditação, é pelo saber ouvir. E aí, para ouvir, é preciso também fazer silêncio, é preciso se afastar um pouco do barulho do mundo, para saber ouvir e guardar a palavra no coração, assim como Maria. E praticando esta palavra que nós seremos verdadeiros filhos de Maria, verdadeiros irmãos de Jesus, verdadeiros desta família, e seremos assim também, assim como estes mártires, capazes, se um dia preciso for derramar o nosso sangue, aí sim nós teremos as condições para viver também talvez um martírio, se assim preciso for, porque nós soubemos ouvir, meditar e praticar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.